Então, o que nós vamos ver aqui na aula de hoje é tudo relacionado com essa questão do fluxo de projeto. Primeiro, eu apresento 3 metodologias de projeto diferentes. Só para vocês localizarem, a metodologia de projeto é algo que a gente não costuma focar. Mas, quando se trabalha em grupo, principalmente, ou num projeto mais complexo, é necessário que todos entendam o que está sendo feito em cada um dos passos, ou em qual dos passos você está atuando. Vamos diferenciar uma questão aqui, olha só. É bastante comum, assim como levando em paralelo aí a projeto de PCBs, que as foundries, as fabricantes de circuitos integrados, elas são separadas dos escritórios de projeto. Por isso a gente usa duas metodologias aí, que são as foundries, as empresas que realmente fabricam os semicondutores, fazem aqueles processos todos lá, e as empresas que são fabless. Quer dizer, less vem do inglês aí, né? Sem, então sem fabricação. Que são basicamente escritórios de projeto. Tem muitas empresas aí que a gente vê e adquire circuitos integrados que elas não são nem ligadas a uma foundry. Elas veem oportunidades de negócio, projetam os circuitos, fabricam em outro lugar, validam que a funcionalidade está ok e vendem para o comércio. Elas não necessariamente são donas de uma foundry ou são ligadas a uma foundry especificamente. Esse é o tipo de escritório fabless. No caso que a gente vê o exemplo lá em Porto Alegre, como o Ceitec, eles têm uma foundry e também tem um escritório de projeto ao lado, que faz projetos para fora. Então eles não são exatamente separados. Mas podem existir os dois modelos aqui. Tem foundries que não produzem os próprios, não fazem projetos próprios. Até porque, de um ponto de vista comercial, eles não querem concorrer com os próprios clientes, né? Então eles não fazem projetos próprios. Do ponto de vista de como executar os passos de projeto, a gente pode ver que existem projetos full custom, que são completamente customizados. Esses são tanto analógicos como digitais, mas nesses projetos se faz o dimensionamento de tudo. Aquilo que a gente fazia lá de ajustar o tamanho dos transistores para ver os parâmetros dele, para aumentar ganho de amplificador, a gente fez só na simulação lá no esquemático. Esse tipo de coisa é feito num projeto full custom, que cada dispositivo é dimensionado, a gente consegue ajustar os parâmetros deles e então o controle a nível de transistor, a nível de dispositivo. Se faz então nesse processo de projeto todos os passos aqui, desde a especificação do produto até a geração do layout lá e depois de fabricação, o teste dele. Um projeto desse full custom é realizado inteiro por uma mesma instituição, porque ele é completamente customizado para aquele tipo de aplicação que ela está fazendo. Não é muito rápido e nem sempre viável comercialmente fazer um projeto full custom, totalmente customizado, porque muitos dos projetos que a gente vê hoje em dia seguem essa metodologia do IP-based. Quer dizer, ele é baseado em propriedade intelectual, em comprar blocos prontos. Se a gente faz uma placa de circuito impresso, a gente compra blocos prontos como hardware, a gente compra circuitos inteiros, né, e vai montando ela. Se a gente fala de um circuito integrado, a gente compra a propriedade intelectual de uso de partes de projeto. Isso não vem com hardware, isso é simplesmente software. São layouts, vistas de projeto que implementam partes e blocos dentro do circuito. Durante meu fluxo de trabalho, eu vou incluindo blocos que eu licenciei e comprei de outros projetistas e vou montando o meu sistema, como eu vou precisar ele. Mas é bem claro isso aqui, olha só, não é aquisição de hardware. É vistas de projeto. Aqui tem umas ilustrações que mostram bem isso aqui, olha só. Fluxo de design aqui. A partir de especificações se montam arquiteturas e aí você pode fazer várias interações de buscar em bibliotecas de IP, de propriedade intelectual, blocos prontos. E montando ele, pedindo e selecionando eles e montando e simulando de acordo com as suas necessidades. Você pode também fazer uma parte lá dentro de uma integração entre eles, as interconexões, algum bloco pequeno. Mas a ideia geral é aproveitar blocos já prontos, porque isso acelera muito o processo de desenvolvimento, porque esses blocos já foram validados, eles são funcionais, eles já estão prontos, vamos dizer assim, e acelera muito o tempo de desenvolvimento. Essa figura aqui do lado mostra que num SOC pequeno pode ter um monte de bloquinhos. Essa figura já estava inclusive na aula passada, na parte de SOCs. Pode ter um bloquinho lá de controle HDMI, USB, de controlador de memória, próprio bloco de memória SRAM, bloco de memória não volátil flash, um
microprocessador, processador gráfico, tudo isso lá dentro. Mas não é que eles vão ter que se distribuir geometricamente assim. Aqui embaixo, que também é uma das ilustrações dos sockets que a gente viu na aula passada, tem uns destaques aqui. Essas cores não são reais da foto, elas são somente para destaque aqui. De partes que integram prontas, foram montadas prontas dentro desse bloco. Por exemplo, aqui tem um bloco grande de memória flash que foi provavelmente comprado ou desenvolvido separadamente e só instanciado lá dentro do chip. Aqui tem um processador Cortex, aqueles processadores da ARM lá. Já está o processador pronto aqui dentro, provavelmente ele já foi comprado e o fabricante da ARM lá já forneceu o layout pronto do processador. Aqui tem um bloco de memória. Aqui existem blocos de propriedade intelectual analógicos. Tem vários blocos, reguladores de tensão, geradores de clock, gerador de referência de tensão e corrente, amplificador operacional, que podem ser integrados prontos, não precisa desenvolver todo ele separado. E o papel do desenvolvedor realmente é entender muito bem essas especificações dos diferentes blocos que ele está integrando e fazer essas lógicas aqui de interconexão entre eles, para gerenciar as interfaces, para fazer realmente a funcionalidade que você quer que esses blocos juntos sejam capazes de executar. É isso que vai agregar o valor a esse projeto desenvolvido baseado em IPs. Você vai gastar pagando para os projetistas desses IPs parte dos royalties ou valor fixo ou algo assim, previsto já de antemão, mas o seu desenvolvimento vai ser muito mais curto e rápido. Você não vai precisar ficar fazendo verificação de cada um dos blocos individualmente. Então, isso se chama IP-based. A outra forma de se fazer o projeto é baseado já num dispositivo programável, como um Gate Array, que é o que a gente já vinha comentando no início da aula, que é como funciona baseado nos FPGAs. O FPGA já tem toda uma quantidade de lógica dentro, em lookup tables, em tabelas aí de verificação prontas e uma matriz de interconexão programável, e se consegue desenvolver rapidamente, aí, em poucas horas, uma lógica que vai ter que ser descrita, claro, como a gente já comentou aqui, em blocos ou no nível de esquemático ou em blocos de descrição de hardware. E uma vez compilado isso, é gerado um arquivo, geralmente se chama stream de programação, que é uma sequência de bytes que vai ser carregada na memória interna do FPGA, e essa memória vai reprogramar então essas interconexões e vai montar circuitos digitais lá dentro. O tempo de desenvolvimento é muito mais rápido, porque basicamente você não tem que se preocupar com o layout, a ferramenta de desenvolvimento é uma só, você basicamente vai ter que desenvolver a linguagem de descrição de hardware, vamos chamar a programação do hardware, que vai ser compilada e montada ali dentro desse dispositivo. Você vai simular e vai verificar que a funcionalidade está ok. Isso vai muito rapidamente ir para a prática, você vai programar esse FPGA e já conseguir interagir com os sistemas do próprio produto no qual ele está integrado. É rápido esse desenvolvimento. Ao contrário do circuito integrado, que você vai ter que verificar todas as funcionalidades por simulação, vai ter que fazer todos aqueles passos de geração de layout, fabricar o circuito, depois de uma rodada de fabricação você vai conseguir testar na prática se funcionou ou não. Se der algum problema, você vai ter que fazer mais uma rodada de fabricação, que é um custo envolvido e um tempo também envolvido no projeto. No FPGA, uma vez que você encontrou um bug, você rapidamente recompila o projeto, isso é questão de horas, regrava ele e ele já está funcionando com o bug corrigido. Ainda mais com o FPGA, pode inclusive depois do produto pronto ele ser reprogramado para correção de bugs. Então, apesar dele não ser um dispositivo que é programado no sentido que a gente entende de um programa executado linha a linha, ele é programado no sentido de que ele pode ele ser reconfigurado via software. Não é algo rígido. Existem também variações de FPGA que vêm para serem programados uma vez só e ficam rígidos. Então, ele vai ser programado uma vez com a configuração que ele fica e ele vai sempre se comportar daquela forma. Mas, em geral, os FPGAs têm memórias voláteis e que cada vez que eles forem religados, eles se reprogramam. Isso pode ser feito até por uma memória não volátil anexa a ele mesmo. Então, não é necessário todas as vezes que ele é ligado você conectar no computador e baixar aquele stream de programação. Por outro lado, o preço de um dispositivo individual é muito mais caro do que se você for fabricar o próprio circuito integrado em silício para aquela aplicação. Então o preço de uma unidade é mais caro, mas o preço do desenvolvimento é muito mais barato. A gente já viu umas comparações ali nas aulas anteriores que falavam ali quanto justificar desenvolver ou não desenvolver o próprio projeto. Agora comentando sobre os fluxos de projeto,
como eu iniciei a aula falando ali, é interessante, é importante que cada um que está participando do projeto entenda onde ele está se inserindo. Entenda por quais passos vai passar para atingir os objetivos. Então, um fluxo de projeto, em geral digital, ele parte de uma especificação. Todos os projetos devem partir de uma especificação. Qualquer projeto de uma placa de circuito impresso que vocês fazem deve partir de uma especificação clara. Senão vocês não estão começando o projeto, vocês estão improvisando algo. Então a especificação, eu diria que é o ponto mais importante. Vai dizer o que realmente você quer fazer. Passa por algumas partes aqui de projeto em alto nível, que é uma modelagem, uma descrição em alto nível de o que cada bloco vai fazer. Depois disso, uma descrição em mais baixo nível, quer dizer, vai fragmentando em o que cada parte individualmente deve implementar. Que se a gente voltar aqui nesse exemplo do projeto que a gente viu para um FPGA aqui, esse esquemático geral tem a estrutura toda dele e muito provavelmente na especificação ele definiu o que cada bloquinho pequeno faria. Essa especificação dizendo o que cada bloco pequeno está aqui no nível de projeto de baixo nível. E depois do projeto de baixo nível, sim que se implementa aquela código lá, aquela linguagem de descrição que nós vimos ali. Nesse exemplo que a gente tinha, um dos blocos se chamava ACC. Ele deve ter tido as funcionalidades descritas anteriormente, numa linguagem natural, uma especificação em texto mesmo, antes de ser construído esse bloco aqui, que realmente se escreve numa forma de linguagem de máquina, o que cada lógica combinacional e sequencial vai realizar. Então esse é um passo que está aqui, chamado RTL Coding, que é a codificação efetivamente do que aquilo que está descrito na especificação. Também está aqui em RTL Coding o ponto em que se deve montar esse esquemático grudando esses montes de blocos pequenos que foram especificados. Então é interessante dividir em passos diferentes para você ficar claramente. Parte de uma especificação e vai dividindo aquela grande funcionalidade que vai ser implementada em coisas menores, cada vez menores, descrevendo isso aqui numa linguagem natural, dizendo o que cada uma delas faz, antes de efetivamente implementar na linguagem de máquina essas funcionalidades. Vocês vão encontrar aqui na aula isso descrito passo a passo aqui. Cada uma delas. Olha só, numa descrição de alto nível, a gente chama de um bloco, por exemplo, árbitro, tem tantas entradas e tantas saídas, mas não diz o que tem dentro dele. Uma descrição de baixo nível já vai dizer exatamente o que ele tem que implementar em detalhes. E quando se implementa esse RTL, que é nível de transferência entre registradores, vai ter que efetivamente determinar aquilo que é exemplificado aqui, que é o que é um registrador, qual a lógica combinacional entre os sinais em torno desse registrador. Que é esse passo aqui, que já é o passo que efetivamente você está escrevendo em linguagem de máquina, aqui, RTL. Logo em seguida, obrigatoriamente, você vai ter que fazer uma verificação. A verificação não é uma simples simulação e ver se quando uma entrada troca, o valor da saída realmente troca, em sequência. Algo bem simples assim. Um processo de verificação é algo formal, em que diversas situações de uso vão ser descritas e a partir de uma fonte de estímulos, isso aqui é simulação ainda, né? O dispositivo que está sendo testado aqui, em linguagem RTL, vai receber por simulação essa série de estímulos e, ao mesmo tempo, um modelo de referência. Em geral, a verificação é baseada em um modelo de referência que foi construído lá em cima, naquela parte lá de alto nível. Ó. Um modelo que representa, pode ser uma linguagem de programação, pode ser... Existem diversas formas de fazer um modelo. Pode ser um software já pronto que implementa isso numa linguagem de alto nível, pode ser que já exista um modelo matemático para aquele sistema que você está fazendo. Durante o processo de verificação, então, os mesmos estímulos podem ser fornecidos para o dispositivo sendo desenvolvido agora, Design Under Verification, se chama esse modelo, esse dispositivo sendo desenvolvido em linguagem de baixo nível, e o modelo. E depois, o que sai, a resposta do modelo e a resposta desse dispositivo em verificação são verificadas para ver se elas realmente batem, se as métricas são as mesmas, se para um determinado conjunto de entradas o modelo respondeu de uma forma e o dispositivo sendo verificado também tem que responder da mesma forma. Isso é uma verificação baseada em modelo de referência. Isso aqui nem sempre vai ser perfeito.
Vocês já imaginaram fazer uma verificação, uma coisa bem simples, olha só, de uma unidade aritmética. Esse é um exemplo bem clássico. Uma unidade aritmética é uma unidade que faz contas, né? Implementa somas, divisões, tudo isso aí, com operandos de 32 bits. Quantas combinações diferentes eu posso fazer entre dois operandos de 32 bits? Cada um deles tem 2 elevado a 32 combinações diferentes. Então, não é possível em simulação se gerar todos os estímulos e todas as combinações de estímulos que se pode na entrada do nosso dispositivo e na entrada do nosso modelo de referência para testar. Então, são feitos, vamos dizer, exemplos de diversas combinações diferentes nas duas entradas da unidade lógica aritmética e se verifica se lá no final realmente ela respondeu para as operações que ela estava sendo comandada e fez todas as somas, todas as multiplicações conforme era comandada. Mas não é algo viável atingir 100% de cobertura em que todos os casos absolutamente de uso vão ser testados em simulação, vão ser verificados em simulação. Então, em geral, a verificação é definir uma série de estímulos diferentes que vão ser fornecidos e que vão estimular basicamente todas as funcionalidades do dispositivo em desenvolvimento aqui para verificar se ele se comporta razoavelmente bem. Ela é baseada então em cobertura, nunca vai atingir 100%, mas vai tentar atingir a máxima cobertura possível para que depois que vá para a prática e você vai rodar um software realmente ou vai botar na utilização esse dispositivo depois de fabricado, ele realmente se comporte como deveria. Então, verificação é antes de se fabricar o dispositivo. Uma vez, olha só, que ele já está descrito em uma linguagem de baixo nível, Register Transfer Level, RTL, a partir daqui ele pode ser transformado em hardware. Então existe um passo que se chama síntese lógica. Nesse passo aqui, aquele programa, vamos chamar de programa, que não é um programa efetivamente, mas é um hardware descrito, como esse aqui, uma linguagem tipo essa, Verilog, ele é convertido por um software chamada ferramenta de síntese em portas lógicas, efetivamente. Quer dizer, ele pega um arquivo de projeto que eu fiz de acordo com o meu projeto, ele pega um monte de portas lógicas que ele já conhece, que são aquelas portas lógicas que nós vimos naquela biblioteca na aula passada. Aqui dentro eu abri um software que é capaz de fazer síntese lógica. Vocês lembram até a aula passada que eu mostrei que existiam bibliotecas de células prontas aqui. Cada uma delas implementaria umas portas lógicas e a gente viu lá em baixo nível o que elas contêm no esquemático delas. Mas o que é interessante, existem softwares que fazem de forma automatizada. Eles pegam uma descrição de hardware nesse formato aqui, que diz como as lógicas se relacionam, e implementam isso usando só essas portas lógicas aqui que são conhecidas já. Quer dizer, existe uma biblioteca aqui com um monte de células lógicas, portas lógicas prontas, e esses softwares são capazes de transformar aquele hardware lá em algo desse tipo. Esse exemplo aqui não é exatamente aquele mesmo RTL que eu tinha lá, não é o mesmo circuito descrito. Ele é esse circuito aqui, que é uma máquina de estados. Ele contém 2 registradores e uma lógica combinacional entre elas. Mas vocês vão ver que a estrutura é a mesma. São entradas e saídas declaradas aqui no início. Registradores, ele diz o que é registrador. E uma parte de lógica combinacional aqui embaixo, que está inclusive documentada como sendo lógica combinacional. Então, eu executei aqui, enquanto eu abri, eu fui lá e executei um comando, ele já rolou toda essa síntese aqui e já está me apresentando aqui, nessa tela, qual o circuito lógico que implementa aquilo lá. Se a gente observar bem, esse circuito lógico aqui, ele tem um registrador aqui, DFR, e outro registrador em algum lugar por aqui. Aqui também é um flip-flop. Então eu sei pelo nome dessas células aqui que isso aqui é um flip-flop, isso aqui é um flip-flop. E tudo o resto aqui em volta são células combinacionais que pegam as entradas, A, reset e clock aqui, e criam uma lógica entre essas células e para a saída. Então aquela máquina de estados que a gente aprende teoricamente lá com algo parecido com isso aqui, salto entre estados, ela é implementada por meio de registradores que guardam o estado atual e lógica combinacional entre as entradas e os próprios valores dos registradores, para gerar uma saída. O que mais é feito nessa etapa de síntese lógica aqui? Que é interessante, olha só. Eu não precisei nem falar em transistor até agora. Esse meu software que faz a síntese,
ele não quer saber o que existe dentro de uma célula. Ele simplesmente pega informações prontas de qual a lógica que tem entre entradas e saídas e gera aqui um netlist, que a gente chama, uma descrição na qual ele tem as interconexões e entradas com blocos e para saídas, e aqui ele vai implementar aquela lógica descrita nesse programa exatamente aqui. E vai garantir essas transições entre estados e esse comportamento que está descrito aqui, que pode ser simulado. O que é uma mais fácil e interessante? Se a gente for aqui em timing, ela faz análise dos atrasos dos sinais dentro desse circuito. Se a gente observar aqui, deixa eu habilitar. Aqui embaixo ele mostrou qual é o caminho mais crítico aqui, que tem maior atraso. O caminho que vai desde um registrador aqui, passa por uma lógica combinacional, outra lógica combinacional e faz a volta e volta para a entrada do próprio registrador. Como essa lógica combinacional toda tem que ser resolvida durante um ciclo de clock, antes de ele guardar o próximo valor resultado dessa lógica, então ele compara os atrasos completos de cada uma dessas portas lógicas aqui, que estão listadas. Podem ver os nomes delas são equivalentes aqui em cima. Ele dá o atraso entre a entrada N para sair daqui, o atraso entre a entrada B para sair daqui, e vai indo nessa sequência aqui embaixo até chegar no destino final. E ele diz, o atraso total foi 5.008 picosegundos, que corresponde a 5 nanosegundos. O tempo do clock é 10 nanosegundos, então sobrou tempo. Os atrasos das portas lógicas, comparando com o período de clock, é muito pequeno, então não tem problema, esse circuito vai operar corretamente. O que eu poderia fazer aqui também? E se desse errado aqui, se as portas lógicas fossem lentas demais? Esse software de síntese ele vai ficar tentando achar outras combinações de portas lógicas que tenham um atraso menor para aquele caminho, até tentar resolver que toda essa lógica aqui tem um atraso menor do que um ciclo de clock. Essa é só uma das funcionalidades. Mas vamos ver uma coisa geral aqui também. Bom, daqui ele vai gerar toda essa análise de tempo e vai dizer se funciona com o clock previsto ou não. Se os atrasos das portas lógicas permitem ou não permitem operar esse circuito corretamente. Vocês veem que não é necessário fazer simulação SPICE nenhuma. Em nenhum momento eu falei aqui que a gente vai usar aquelas descrições de transistores, aqueles esquemáticos lá para simular as portas lógicas. Tudo isso aqui é feito por uma análise a partir de modelos prontos das portas lógicas, que não são necessariamente aqueles modelos SPICE que vão ter que calcular capacitâncias, correntes, tudo isso. Já vem nessa biblioteca de células lógicas caracterizado essas células, dizendo qual o consumo de energia delas, qual o atraso implícito delas. Não é necessário, então, para todo esse processo de síntese, executar simulações como as simulações a nível elétrico que a gente está acostumado a ver. Ele usa modelos aí que já estão prontos, então. Isso é muito rápido. É muito rápido, então, fazer a síntese de um circuito assim, muito mais rápido do que se eu fosse tentar simular ele a nível esquemático lá, como a gente faz no LT-SPICE. Uma vez tendo essa descrição lógica de como deve se interconectar e o netlist do circuito, como os blocos prontos vão ser ligados, a gente faz o posicionamento e roteamento daquelas células para gerar aquele tipo de circuito lá, como a gente tinha visto no exemplo, que a gente viu na aula passada lá, que para um circuito o layout do circuito era um aglomerado de um monte de células. E se a gente chegasse lá perto, a gente conseguia ver aquelas célulazinhas lógicas lá que implementam cada uma das funções lógicas aqui dentro. Então, antes de montar esse layout aqui que distribui fisicamente, interconecta ou roteia os sinais lógicos individualmente, a gente passou por uma etapa desse tipo aqui, que fez uma síntese lógica e garantiu que a lógica combinacional, selecionando aquelas portas lógicas entre um ponto e outro do circuito, ela implementa exatamente o que eu quero aqui, o que eu escrevi numa linguagem de alto nível. Então vejam bem, isso aqui é quase como descrever um programa muito parecido com um programa em C, a linguagem, mas pensando em hardware, e que depois implementado, depois de se achar a estrutura lógica que monta ele, a gente faz a distribuição do layout, então, e realmente bota aqueles bloquinhos prontos lá dentro e distribui como eles vão ser fabricados no silício efetivamente. Até esse ponto aqui não se sabe distribuição geométrica, isso aqui não importa como vai ser o silício, isso aqui é só lógica.
Depois de feito todo esse posicionamento, existe um rito de passagem aí, que comumente se chama tape out, que é terminou a fabricação o projeto do circuito se manda para a fabricação. Em geral, esse aqui é o ponto no qual o escritório de projeto faz contato com a Foundry para a fabricação. A fabricação é a execução de todos aqueles processos lá dentro de uma Foundry, que desenha aquelas geometrias e vai depois gerar aqueles wafers prontos. Após a fabricação, é feita uma validação das funcionalidades que já existem ali, mas isso aqui não visa repetir o que foi feito na verificação. Aquele processo de verificação foi a nível de simulação ainda. Isso aqui depois visa simplesmente validar que foi fabricado corretamente e que as funcionalidades básicas estão presentes ali. As funcionalidades avançadas e a necessidade de fazer uma cobertura de que todas as funcionalidades foram implementadas corretamente são feitas aqui a nível de simulação. Eu repeti em vários pontos aqui da fala essa questão de simulação. A simulação ela pode ser executada em diversos pontos, em diversos níveis diferentes. Desde lá de cima da modelagem, se a gente for começar lá em cima, nesse fluxo geral aqui já pode ser feita uma simulação para verificar se os modelos implementados em alto nível se comportam conforme a gente quer. À medida que se desce o nível aqui, se descreve uma linguagem de descrição de hardware de mais baixo nível, como o Verilog que a gente viu, também se fazem simulações para verificar o funcionamento, e aqui na verificação se bate para que todas as funcionalidades descritas sejam estimuladas e realmente estejam tanto no que foi codificado quanto nos modelos de alto nível. É mais fácil implementar as funcionalidades em modelos de alto nível porque eles não requerem que o projetista realmente saiba o que está acontecendo em cada partezinha minúscula. Aqui, ele requer que o projetista saiba o que acontece em cada parte pequena. Muito mais chance dele implementar um erro aqui. O processo de verificação tem a ver com tudo isso. Lá embaixo, depois da fabricação, é só uma validação. Você verifica alguns parâmetros elétricos para ver se bate realmente com o projetado, mas você não vai estimular todos os casos mais conforme aqui em cima. Então existem simulações em diversos níveis diferentes aí, dessas de mais alto nível, que são bastante rápidas e não são computacionalmente exigentes. Há aquelas simulações de mais baixo nível, por exemplo, depois de se fazer o layout, pode se extrair lá e observar quais são os atrasos resultantes do layout. Isso é uma simulação muito mais complexa, porque exige muito mais memória e muito mais componentes são representados ali, do que aquela simulação que tinha modelos em alto nível lá, bem simplificados, lá em cima. Todos esses passos aqui foram focados num projeto envolvendo o circuito digital. A gente vê tanto que isso aqui é bem característico, como uma linguagem de descrição de hardware tipo RTL, ela é bem descrição de algo digital. O projeto analógico, existem mais variações ainda de metodologia de projeto analógico, mas aqui existe um fluxograma bastante simplificado delas, olha só. O design analógico, ele passa por menos processo de verificação, apesar de que ele também tem uma etapa de verificação, obrigatoriamente, mas basicamente ele pode ser descrito em design elétrico e design físico. Por que isso? Design elétrico, vão se pegar os dispositivos, os transistores, os capacitores, resistores, todos os dispositivos que pode se construir uma tecnologia, e a nível de esquemático você vai montar. Esse esquemático que faz aquela funcionalidade descrita na especificação. Circuitos analógicos são muito suscetíveis a parasitas e tudo isso, então lá no nível de layout vai ter que se fazer um projeto físico e posicionar esses dispositivos e fazer todo um desenho geométrico dele e fazer novamente simulações para verificar se esse circuito mantém as funcionalidades e consegue atingir os desempenhos projetados. Em geral, existem projetistas específicos, mais especialistas em cada uma dessas etapas aqui. Mas aí, a partir do final aqui, design elétrico e design físico, se faz então fabricação e teste do produto, uma verificação aqui embaixo, uma validação dele. Então, olha só, a gente dividiu em menos etapas, mas essas etapas aqui de design físico, elas são bastante transparentes lá no projeto de digital. Por que eu não foquei tanto nisso? Porque no projeto de digital, a implementação física daquelas portas lógicas que foram sintetizadas, ela é altamente automatizada. É muito automatizada. Isso aqui, existe um software que em poucas horas aí, ele transforma essa vista aqui de lógica em uma vista tipo layout, como esse exemplo aqui. E existindo rotinas de scripts aí de projeto já
bem organizadas para o projeto, só que ele consegue refazer em poucos minutos. E refaz com uma nova lógica toda essa distribuição aqui. Então, como ele é muito mais automatizado, no fluxo de projeto digital nem se foca muito nessa parte de place and route aí, de gerar realmente o layout, porque as células são todas prontas, só são interconectadas. Enquanto no design analógico isso é muito mais crítico. A única diferença entre um projeto analógico ou digital desses fluxos que a gente viu aqui, quando você tem um circuito misto, é que se devem criar regras de interface. Chamam regras de interface essas parâmetros especificados nas interfaces entre circuitos analógicos e digitais, porque circuitos analógicos vão ser sempre simulados, sempre muito preocupados com questões de capacitâncias parasitas e níveis de tensão, e os circuitos digitais têm que ser condizentes com essas regras de interface, então deve-se especificar aí como as informações são trocadas entre os blocos, níveis de tensão e capacitâncias equivalentes nas interfaces. Então, um circuito misto vai ter que implementar de forma híbrida aí, tanto esse metodologia de projeto de circuito digital quanto de circuito analógico no meio do caminho. E pode-se inclusive tratar esses dispositivos analógicos, uma vez que eles estão montados e existe o layout, eles podem ser tratados como aqui, como blocos ou IPs separados na hora de fazer a implementação e o layout do circuito digital aqui, ó. Como essas ferramentas de projeto de circuitos digitais são bastante flexíveis e automatizadas, você pode pegar blocos grandes, como circuitos analógicos, e simplesmente instanciar eles aqui dentro. E permitir que a ferramenta faça automaticamente o roteamento dele também, como se fosse um bloco, como se fosse uma célula daquelas que a gente viu lá, uma célula única lá, digital, que já vem pronta, mas a gente pode pegar células analógicas e botar aqui no meio também como células prontas para serem só instanciadas dentro durante o projeto. Até essa parte aqui, então, a gente só viu basicamente falando sobre fluxos de projeto e passos de projeto, que são interessantes. Aqui embaixo agora tem uma lista grande, que eu pedi até que vocês vejam depois e revejam aqui, mas que eu vou comentar rapidamente, que fala sobre níveis de abstração, que são essas várias representações diferentes. Qualquer bloco pode ter várias representações diferentes, não é que ele tenha que ter todas as representações, mas algumas têm utilidade para umas funcionalidades ou outras. As várias representações, como está listado aqui, como a gente vê naquela interface no programa de projeto lá, elas pertencem a uma própria célula. Uma célula bem simples, uma porta lógica tem várias representações diferentes. No caso, a maior parte delas são só para suporte durante o projeto. A que realmente vai ser fabricada é só a vista layout, que são as geometrias que são geradas. Mas, enquanto eu for montar um esquemático, eu quero ter o símbolo dela também, eu quero ter uma descrição funcional ou um modelo de alto nível para simular ela. Então, um resumo sobre essa questão de diferentes vistas de projeto. A vista de layout é aquela vista com as questões físicas mesmo, e que no final, ao final do projeto, ela vai gerar um arquivo que lá no projeto do PCB você gera um arquivo em formato Gerber, que tem as geometrias do circuito de vocês. No caso do PCB, ele tem simplesmente dizendo onde não tem cobre e onde tem documentação. Aquele formato Gerber. Típico. Já para um circuito integrado, o formato exportado em geral utiliza GDS2, que é um formato gráfico também descreve geometrias, mas ele já é adequado porque ele já tem pilhas com muitas camadas diferentes, de acordo com o processo no qual vai ser fabricado aquele circuito. Então, o Gerber também é uma representação geométrica, simplesmente é mais comum na indústria do que o Gerber ser utilizado para projeto de PCB, enquanto esse GDS2 para projetos de circuitos integrados. É muito interessante que o layout também pode ser hierárquico, quer dizer, um layout pode instanciar diversas células de outros layouts aqui dentro. Assim, eu não preciso ter um banco de dados enorme aí, porque muitas das células são repetidas. Existe uma pequena variação aí, talvez com 100 células eu faça um circuito digital enorme, só que elas são muitas vezes repetidas. A gente pode ver, por exemplo, aqui a ICP repetida várias vezes aqui, essa célula. E aqui dentro mesmo, células lógicas também são repetidas várias vezes, como flip-flops, lógicas AND, OR. Então, quando se faz de forma hierárquica, se evita de ter que ter toda a informação de cada layout, de cada célula replicada. E lá, quando a gente abriu aquele nossa visualização do circuito aqui, eu posso visualizar ele com todos os layouts em detalhe,
ou eu posso deixar com que cada célula individual aqui dentro fique aparecendo só como uma célula, sem os detalhes do layout aqui. Que deixa bem mais leve a visualização e que para algumas funções isso serve, simplesmente vai posicionar as células. Mas a vista para fabricação mesmo vai ter que substituir por essas camadas aqui, antes de mandar para fabricação. Existe uma vista no meio do caminho aqui chamada Abstract. Para essa célula aqui, esse layout aqui, por exemplo, existe uma vista chamada Abstract que está aqui embaixo. Que ela simplesmente diz quais as camadas de metal são usadas e qual o espaço que essa célula ocupa. Essa vista Abstract ela é simplesmente um espaço que vai ser ocupado pela célula e que na hora de montar e posicionar as células, ele não precisa olhar para o que tem lá dentro. Não quero saber que tem polisilício nessa célula, como é que os transistores são organizados lá dentro. Mas isso aqui é o que importa para o software que vai posicionar a célula e vai fazer interconexões. Porque ele sabe que aqui tem metal 1, por exemplo, essa camada aqui. Se a gente olhar na legenda lá do software lá em cima, isso aqui é metal 1. Ele sabe onde ficam os pinos em que ele tem que conectar as entradas e saídas. E essa representação é muito mais leve de se tratar do que tem que carregar sempre toda a informação lá de cada uma das portas lógicas, cada um dos gates, cada uma das implantações lá embaixo. Antes da fabricação, essas vistas abstractas são substituídas pela vista layout, claramente, para conseguir ser fabricada. Mas essa é uma vista comum. Outra utilidade dela também é que quando se licencia um bloco de propriedade intelectual, como aqueles lá em cima, aqui a gente viu num SOC que vários blocos diferentes podem ser passados, nem sempre o projetista do processador lá quer passar o layout mesmo para quem ele está licenciando isso. Então ele pode passar um abstract, que é essa vista abstrata que mostra como é o espaço que ele ocupa e com as camadas que ele ocupa, mas não com todo o detalhamento. E na hora da fabricação ele passa diretamente para a Foundry qual o layout que vai ser substituído naquele local. Então é uma forma de abstrair e garantir que a propriedade intelectual fique lá restrita, fique com um certo segredo e só possa ser usado nos projetos no qual ele fez um acordo. Então o layout é substituído só depois na hora da fabricação, não é entregue para o cliente o layout, ele só é entregue para a Foundry substituir lá dentro. Isso é bem comum. É uma forma de manter o segredo industrial sobre esse layout também. A vista do esquemático, que a gente está mais acostumado, é um desenho bem próximo da parte de interpretação humana, só que não tem nada a ver com a forma que vai ser gerado depois da fabricação física dele. E passa por esse processo, então. Ele é muito importante porque é mais fácil visualizar nele as interconexões para o ser humano. E depois, no final, deve-se fazer essa verificação de layout versus esquemático para ver se a interconexão entre os dispositivos e as células bate bem certinho entre o que era previsto no esquemático e aquilo que foi realmente desenhado. Esse software que faz o posicionamento e roteamento e tudo, ele também pode falhar. Isso também pode acontecer. Nunca mais fazer essa cagada aí. Nunca mais confiar em chinês. E resultando aqui, a questão do esquemático, que é então essa representação de alto nível, que cada um dos blocos tem um símbolo próprio, que é simplesmente algo desconecto com a parte física, é uma representação dele mais fácil para o usuário, né? E lá no final, eu falo uma coisa sobre questão de modelagem, que tem várias representações diferentes, linguagens diferentes para representar aquelas funções lógicas lá. Naquela biblioteca de células específica que eu estava mostrando para vocês aqui, tinha algumas células lógicas lá, uma biblioteca chamada DCells. Cada célula lógica tinha uma função, uma vista aqui chamada functional, que é simplesmente um arquivo desses RTL, uma modelagem aí baixo nível, que diz qual a funcionalidade entre os pinos dela. E nesse caso também diz os atrasos aqui para serem simulados. Então, eles podem ser modelados de formas diferentes, aqui nesse caso usando a linguagem Verilog. Mas a linguagem Verilog também tem versões em que ela pode ser comportamental, como o exemplo dessa máquina de estados que eu mostrei para vocês a síntese. Essa máquina de estados mostra de forma comportamental aqui, ó. É quase como um switch case lá implementado em C, em que ele pega uma entrada, faz uma lógica entre a entrada e diz quais as saídas vão resultar de acordo com cada condição. Isso é comportamental. Mas também pode ser hierárquica, que ela pode instanciar outros blocos aqui dentro. Nesse caso, hierárquico, vocês viram aqui no bloco que a gente pegou de exemplo lá do programa do FPGA, que aqui dentro ele tem um bloco chamado ACCUM aqui, que é o acumulador, e que é chamado, a instância atual dele é chamada instância 1 aqui. Mas ele pode também ser
ter cada uma das entradas desse bloco ligada com os sinais aqui internos, da mesma forma que a gente faz lá no programa ligando graficamente os fios. Mas isso pode ser implementado também dentro do código aqui. Isso se chama, então, implementação hierárquica. Por último, não menos importante, é que são utilizadas linguagens de script também. Linguagens de script, elas não são especificamente linguagens de descrição do projeto, olha só. O projeto, isso aqui diz qual é a lógica do projeto. Linguagens de script, elas são focadas em controlar as ferramentas utilizadas para simulação, para passos de execução do projeto. Lidar com o software realmente. Se vocês olharem aqui, esse script aqui que eu colei é exatamente um script. Vocês vejam aqui, ó, telinha 30, da 33 a 60 e vai continuando aqui, com todos os passos para fazer a síntese de um bloquinho que resultou nisso aqui. De forma geral, o que ele faz? Ele, no início aqui, aponta para várias localizações em que a gente tem todas as bibliotecas e todas as células lógicas e todas as informações que ele precisa para saber quais células ele tem e quais são os atrasos das células que ele vai usar para sintetizar. Depois aqui, tem um passo em que ele importa os vários verilogs que descrevem os blocos que eu estou usando. Read HDL é o comando. Em seguida, ele processa esses verilogs que foram importados já, faz algumas checagens aqui, se não falta nenhum bloco, se não tem um erro de sintaxe, por exemplo. Ele busca especificações que aquele verilog não dizia questões de tempo. Mas eu posso descrever num arquivo aqui chamado SDC qual o clock que o sistema opera, quais são os atrasos que ele tolera. Aqui nesse exemplo é bem simples as minhas especificações de tempo. Eu simplesmente digo que tem um clock. Aqui tem algo chamado create clock, um comando. A porta dele é a porta de entrada chamada clock. E eu digo que ele tem 10 nanosegundos de período, esse clock. Equivalente a 100 MHz. E aí eu não estou passando por todos os passos, claro, vai ser uma forma sintética aqui. Mas depois disso é feita a compilação disso tudo, segue por aqui, é feita a síntese efetivamente, em vários passos aqui com funcionalidades diferentes. E lá no final é exportada, write HDL, é exportado um netlist que tem a representação disso aqui. Que a gente viu, que é esse esquemático ali. Dentro dessa netlist ele instancia cada uma das portas lógicas aqui, com os nomes delas, e cria esses fios que dizem como elas se interconectam. Não é uma representação gráfica como aqui, é simplesmente um arquivo de texto que tem as ligações entre todos esses fios aí. E no final ele inclusive tem uma mensagenzinha aqui para indicar que acabou a síntese. Síntese finished, que na execução dele a gente vê aqui pelo log síntese finished, para indicar. Isso de uma forma genérica, mas qual é o mais interessante de utilizar esse script aqui? Eu posso reutilizar o mesmo script para diferentes projetos. Olha, eu só troco o nome lá do meu Verilog que eu vou importar para o meu projeto e posso sintetizar outra coisa, com outro projeto completamente diferente. E eu vou importar todas as configurações já feitas de lá. Eu não vou ter que ficar abrindo toda vez, olha só, essa interface gráfica aqui, abrindo os meus arquivos aqui, executando cada um dos passos de síntese e tudo mais, configurando as bibliotecas que eu vou usar e verificando manualmente as coisas. Se eu já tenho um script pronto que faz isso e eu consigo repetir isso muitas vezes. Naquele projeto do microcontrolador que eu comentei com vocês, que foi feito, nós descobrimos um bug na parte lógica 2 dias antes do prazo previsto para enviar para fabricação ele. Jesus. Como tudo era feito automatizado por meio de scripts, a gente foi lá, fez uma alteração num arquivo RTL, que é uma descrição dessa de alto nível lá, que corrigia aquela falha lógica. Nós rodamos o processo de verificação todo sobre esse RTL para verificar que a lógica nova não tinha criado novos bugs, não tinha quebrado nenhuma funcionalidade. Nós executamos toda a parte de síntese e layout e geramos todo o circuito, que não é esse aqui, mas é equivalente a isso. Place and hold, tudo isso, todos os processos que a gente viu aqui como passos da simulação. Isso demorou em torno de um dia inteiro. Começamos de manhã com alteração lógicas, enquanto rodava a verificação, a gente já em paralelo começou a fazer o layout dele em outro computador, em outro grupo de trabalho. E ao final do dia, a gente tinha refeito o projeto inteiro. Se ele dependesse de interações manuais e que eu tivesse que clicar e simular e inspecionar manualmente as coisas, isso teria demorado semanas para refazer ele.
Mas como já era tudo feito em forma de scripts e tinham pontos no meio que a gente parava e olhava os logs do script para ver se ele estava seguindo as métricas certas, se estava atingindo questões de temporização corretas só. É muito mais rápida a execução e o melhor, a chance de alguém cometer um erro durante a execução é muito pequena, porque afinal o script ele segue sempre a mesma sequência de comandos, ele não vai esquecer nada no meio. Então é muito mais rápido a execução por scripts e mais segura também.